Boa tarde, galera. Tudo bom? Está iniciando aqui mais um webinar da Win Energias Renováveis. Queria, antes da gente iniciar, começar a testar aí o som, saber se está chegando o som legal para vocês, a imagem. Vocês podem dar um feedback para a gente, por favor, aqui no chat. Bota um papo firme aí, um ok. O pessoal está começando a entrar aqui devagarzinho, né? Finalzinho do dia, depois de um dia longo aí de trabalho. Nada melhor que bater um papo aqui sobre o setor, sobre o mercado. Beleza, José, obrigado. Imagem e som ok? Beleza, galera. O pessoal está começando a entrar devagarzinho aqui. Eu vou esperar 2 minutinhos. A gente vai dar uns recados aqui iniciais e a gente vai começar nosso bate-papo, tá bom? Aproveitar para dar uns recados aqui. Primeiro, agradecer a presença de quem já está entrando. Essa é a nossa 31ª webinar. Muitas delas foram nesse formato, né, home office que a gente está agora por conta dessa pandemia. Momento aí de novas adaptações, de se adequar à realidade. Mas graças a Deus tem sido uma experiência boa. A gente tem tido bastante interações, temos alcançado de forma positiva nossos clientes, novos clientes também, né? E é sempre muito importante essa troca de conhecimento que a gente faz através aqui dessas aulas, palestras, bate-papo que a gente faz. Bom, vou começar aqui devagarzinho falando, então. Hoje a gente vai bater um papo aqui falando sobre um pouco de oversizing dos inversores das colis. É um tema sempre muito atual, sempre muito polêmico. É um tema que a gente sempre discute, né? Aí nos grupos de WhatsApp, em redes sociais, a gente vê todo mundo falando sobre isso, inclusive os próprios fabricantes, né? Integradores, a galera do setor de forma geral, falando sobre esse conceito. Tem vários nomes, né? Oversize, outras pessoas chamam de overload, overpaneling, FDI, sobredimensionamento, e que na verdade é quase tudo a mesma coisa, né? Apenas com definições um pouco diferentes. Bom, se você ainda não tem cadastro no nosso site, aproveita, é bem rápido, www.win.com.br. Se você ainda não é um cliente nosso, ainda não é um parceiro, aproveite esse momento, é bem rapidinho o seu cadastro. Faça para você ter acesso aos nossos preços, aos nossos geradores, tanto os nossos geradores promocionais, quanto a nossa ferramenta, né, de dimensionamento de projetos, geradores. Para que você consiga ter acesso a tudo isso, você precisa estar cadastrado no nosso site. Acesse também nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube, né, o Win Energias Renováveis, e tem acesso lá a vários conteúdos, tanto técnico quanto comercial. A gente sempre se preocupou em gerar conteúdo, então é muito importante que vocês acessem de forma constante nossas redes, porque a gente sempre está gerando conteúdo e subindo coisa nova, coisa atual, coisa do mercado para lá, e que você pode ter acesso gratuitamente e que eu tenho certeza que vai agregar no seu dia a dia profissional. Tá bom, gente? Tem algumas. A Lídia está aqui comigo hoje, vai me auxiliar. A gente quer fazer esse webinar num formato um pouquinho diferente, então eu vou pedir que vocês interajam bastante. É para que seja um bate-papo de fato, tá? Em determinados momentos eu vou pedir para que vocês compartilhem com a gente alguma experiência relacionada ao tema que nós vamos tratar aqui hoje com a gente aqui via chat. Então,
É muito importante essa interação que vocês façam com a gente aqui durante esse momento aqui, essa palestra. Beleza, gente? Bom, então vamos lá, o pessoal ainda está entrando aqui. Eu vou começar devagarzinho e caso a gente precise, a gente volta um pouco. Importante falar que na próxima semana a gente tem aí um outro webinar já marcado, onde a gente vai falar das principais falhas em sistemas fotovoltaicos, tá? Tá com a data do dia 21 ali, gente, mas é dia 27/10, tá? É na próxima semana, terça-feira, às 10 horas da manhã. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva, né? O Marcos Magalhães, que é o nosso especialista técnico também, responsável pelo nosso departamento de vendas, vai estar compartilhando esse momento aí junto com vocês. E tenho certeza que também vai agregar muito conhecimento, muito valor aí à vida profissional de vocês. Beleza, gente? Então vamos começar aqui o que interessa. Oversize, né, gente? E que tema polêmico. A gente ouve que não existe de fato uma norma, não existe nada que normatize sobredimensionamento em inversores, né? A relação CCCA. Não existe regra, né, para dizer quantos por cento de oversizing se deve fazer em um projeto, né? Quando é bom, quando é ruim. Não existe regra e nem existe norma. Né? A gente sempre diz que esse é um assunto que deve ser analisado caso a caso, é um assunto que deve ser analisado projeto a projeto, porque um mesmo oversizing pode ser bom e ruim para cenários distintos de projetos. Então, ele precisa ser avaliado, todos os fatores, né, e as variáveis que envolvem um oversizing, ele precisa ser analisado criteriosamente para que você consiga entender se você está realizando algo benéfico ao projeto ou algo que pode trazer prejuízos àquele mesmo projeto. Então, entrando um pouquinho aqui no assunto, por que tem tantos nomes, né, para a mesma coisa? Qual a diferença, então, já que se trata do mesmo assunto? O que é FDI, né? Fator de dimensionamento do inversor, que também, em algumas literaturas um pouco mais antigas, é muito falada, né? No manual de engenharia fotovoltaica, por exemplo, é usado o termo FDI. Mas no mercado, né, no dia a dia, a gente vê falar muito sobre oversizing, overload, e nada mais é do que a relação, tá, de CC, né, potência dos módulos, pela potência de saída do inversor ou o inverso disso, né? Na verdade, o que muda é que uma relação ela vai te apresentar o valor sempre em porcentagem, né? Quando você fala de oversizing, overload, overpaneling, aquilo ali sempre vai te mostrar um oversize de tantos por cento, né? 125%, 130%, 140%. E quando a gente fala de FDI, a gente está falando de um fator, né? É um número adimensional que geralmente é menor que 1. Então, 0,8, 0,75, mas que, na verdade, no fim das contas, a gente está falando de um mesmo assunto, de uma mesma coisa, tá? E, então, o dimensionamento dessa relação CCCA sempre foi um dos parâmetros mais importantes a ser definido, né? E ele deve ser feito no princípio, né, do projeto, no princípio do dimensionamento, considerando vários, na verdade, todos os fatores, os parâmetros daquela planta em questão, daquele projeto em questão. Obviamente que sempre respeitando limitações técnicas, né, dos componentes elétricos e eletrônicos que compõem o inversor, para você otimizar o balanço entre custo e receita, correto? Então, tenha isso em mente. O oversizing é a relação CCCA, em que você precisa observar diversos parâmetros para entender até onde é bom e onde deixa de ser bom e passa a ser ruim. E um ponto interessante a se falar é que não se trata somente de uma relação técnica, né, de aspecto técnico, mas também de um aspecto financeiro e econômico. É muito importante, poucas pessoas falam, né, sobre isso, mas antes da gente entrar de fato aqui nos inversores da Solis, eu queria só deixar de forma linear esse conhecimento, para que a gente entenda de fato do que a gente está falando, né? Às vezes os conceitos eles acabam se perdendo, eles acabam ficando um pouco vago por conta da correria do dia a dia mesmo, a gente acaba deixando de lado um pouco o entendimento mais aprofundado daquele conceito do nosso meio, do nosso setor, né?
Então, sempre que a gente vai otimizar essa relação, né, CCCA, potência de pico do arranjo fotovoltaico, né, em condições STC, sobre potência nominal de inversores, a gente precisa observar que os locais, né, de produção de energia, eles podem aumentar a eficiência, né, técnica e econômica e obter, de fato, o melhor custo, por exemplo, o LCOE, né, aquele custo nivelado de energia também, que é um conceito que tem sido inserido muito dentro do ambiente fotovoltaico, não era tão difundido, mas a gente conseguiu trazer a aplicação do LCOE para dentro da energia solar fotovoltaica, de forma a tornar essa relação custo-benefício ainda mais aprimorada, mais fina, e não só o LCOE, mas como também, por exemplo, a taxa interna de retorno de um projeto, né? Em quanto tempo o projeto se paga, quanto ele retorna para aquele de investimento, né? Isso são aspectos extremamente relevantes, extremamente importantes nessa análise. Porém, a gente vê que, na realidade, uma das maiores dificuldades, né, uma das coisas que o projetista ou o engenheiro, a pessoa responsável pelo projeto, mais encontra é, de fato, entender o ponto exato em que essa relação CCCA, economicamente e tecnicamente, pode ser considerada ideal, né? Porque você tem que considerar todos aqueles aspectos técnicos, né, e econômicos do projeto fotovoltaico e as restrições dos equipamentos também. Isso é um ponto extremamente importante e precisa ser falado, né? Porque, de fato, para cada local, né, de repente, um projeto onde eu execute no Rio de Janeiro e o mesmo projeto que eu execute no estado de Minas Gerais, ele vai ter pontos ótimos, pontos ideais de sobredimensionamento, de oversizing, diferentes um do outro. Né? Às vezes o mesmo tamanho, às vezes uma mesma necessidade de projeto, vão ter pontos diferentes de oversizing para que aquela relação custo-benefício ela seja a mais interessante possível. Né? Então, a gente tem conceitos atrelados. Quando a gente fala de oversize, a gente tem conceitos atrelados a ele que precisam ser tratados. Não dá para falar de oversize, não dá para falar de sobredimensionamento, né? Sem você falar de clipping, por exemplo, e sem você falar também da temperatura de operação dos equipamentos. Né? O que vem a ser, para conceituar, e a gente entrar de fato de uma forma mais prática nos produtos, dos equipamentos da Solis, o que vem a ser o clipping, né? Ou quando ocorre, na verdade, o clipping, tentando trazer para uma explicação mais palpável para a gente, né, no dia a dia, o clipping ele acontece quando o sistema ele produz mais energia do que o inversor consegue transformar, né, em energia elétrica, em energia CA. Funciona como um funil. Né? Pensa num funil ou num gargalo, né, em que você tem falando da parte econômica agora, né? Você tem um superávit que ele vai sendo transformado em resíduo, concorda? O clipping ele joga fora toda a energia CC que você produz, mas que ela nunca vai conseguir passar pelo inversor e se transformar em eletricidade, né? É aquele ponto da curva, né, que a gente tem aquele sino, é aquele ponto da curva em que tem um achatamento e você não produz mais uma energia utilizável, uma energia que vai ser transformada, né, não sendo repetitivo, mas que poderia ser transformada em eletricidade e que poderia otimizar o seu sistema. Perfeito? Então vamos lá. Todo mundo sabe que a curva de geração, né, ela começa ali, né, a partir do momento que você tem luz, né, amanhece o dia, 6 da manhã, a curva ela começa a crescer, né, em direção àquela forma parecida com o sino, né, na forma perfeita da curva. E quando há o sobredimensionamento excessivo, chega ao ponto em que há o ceifamento, o clipping, né, daquela curva. Ela é achatada e tudo aquilo que você produz ou injeta no inversor não se transforma em eletricidade, não se transforma em uma energia utilizável. Então, pega esses dois conceitos, oversizing e clipping, e agora tenta unir os dois e você vai entender que é complexo, é muito mais do que você pegar um número empírico,
como a gente vê na prática, e falar, não, superdimensiona em 30%, ou então superdimensiona em 40%, ou em 25%, ou em 50%. Você não pode falar isso, afirmar, dar como receita, sem antes fazer toda uma análise de projeto. Então, na verdade, eu queria, antes de falar sobre os novos limites de oversize dos equipamentos da Solis, explicar que não deixa de ser análise, não deixa de ser projeto, não deixa de ser função e responsabilidade do responsável pelo projeto entender em que momento o oversizing ele vira clipping, ele vira um desperdício de dinheiro, né? Então, outra coisa importantíssima de se pensar, né? Quando você pega esse conceito, se você conseguir entender esse conceito, você vai entender exatamente como lidar com o oversizing. Se você analisa a curva, enquanto você consegue expandir a sua curva para os lados, enquanto você consegue alargar a curva sem achatá-la, você está ganhando dinheiro e tornando a relação de quilowatt-hora por quilowatt-pico mais eficiente. Traduzindo, o que significa isso? Você faz com que o seu inversor trabalhe durante mais tempo, mais horas, nas condições de pico dele, certo? Ou seja, produzindo mais energia, entregando mais energia, sem que você chegue no topo, no momento de achatamento da curva. Perfeito? E isso faz com que você produza mais energia, né, quilowatt-hora, com menos quilowatt-pico. Concorda? Quanto mais achatada a curva, menos quilowatt-pico você tem, menos módulo instalado você tem, menos potência de módulo instalado você tem. Ou seja, você está tornando o seu projeto mais eficiente. Você está fazendo o quê? Você está produzindo mais energia, você está entregando mais energia na saída do inversor com menos material físico disponibilizado para aquele projeto. Ou seja, é um projeto mais barato e mais eficiente. Então, o X da questão é entender quanto eu preciso dispensar aqui de equipamento, módulo, né, inversor, proteção, o quanto eu preciso para que eu tenha na saída exatamente a necessidade do meu cliente. Entende, gente? Então, não pense, não caia na bobagem nunca de achar que quanto maior o oversize, melhor o seu projeto. Esse é um mito, é uma mentira, isso não é real, tá? Existem projetos que têm superdimensionamentos baixíssimos, 10%, 15%, 20%, que são muito mais eficientes do que projetos que têm 150% de oversizing, por exemplo, tá? Então, gente, pegaram esses dois conceitos, guardem isso na mente de vocês. Oversize está diretamente ligado a clipping, que está diretamente ligado ao quanto eu consigo fazer meu sistema gerar energia, tá? Não é potência instantânea, eu estou falando de energia, geração de energia, quilowatt-hora, né? Quanto eu consigo otimizar de geração com menos quilowatt-pico possível instalar. Esse é o melhor, é a melhor maneira de entender e de pensar em oversizing. Por quê? Porque aí você vai começar a projetar entendendo que, caramba, talvez 15% de oversizing aqui é extremamente produtivo para mim, para minha região, para a inclinação que aqueles módulos estão, né, para as condições climáticas e de irradiação que eu tenho naquele local. Eu não preciso de mais do que isso. Então, eu vou ganhar a minha proposta, né, técnica comercial que eu entrego ao meu cliente final, vai ganhar daquele cara que está projetando um sistema com 145% de oversize, mas é muito mais caro porque eu estou instalando muito mais módulo e, na verdade, no final das contas, a gente está entregando a mesma coisa. A gente está produzindo a mesma energia. Então, eu vou ganhar, porque eu estou oferecendo um sistema mais barato e mais eficiente, concordam? Então, tenham esses conceitos em mente antes da gente entrar, propriamente dito, aqui nos investidores da Solis. Perfeito? E aí, só para a gente fechar, eu falei ali um pouco sobre aquela ideia do Bitcoin, né? Isso, apesar de ser algo novo dentro aqui da nossa realidade de fotovoltaico, né? De engenharia fotovoltaica, de sistema fotovoltaico, não era tão falado, mas então agora tem sido aplicado. O que é o Alicoin de forma
simplificada, né? O cara fala, caramba, muita gente talvez nunca tenha ouvido falar nisso. Então, o que que é um helicóide de sistema fotovoltaico e como ou por que, né, talvez ele precisa ou ele deve ser calculado, né? Você junta, na verdade, o capex e o opex daquele sistema e você faz uma relação com a geração daquela sua planta ao longo de toda a vida útil dela, né? Então, assim, ele tem óbvio que assim, isso aqui é simplificado, tá, gente? Dependendo da aplicação, essa conta pode se tornar bastante complexa, mas para a nossa realidade de uma análise um pouco mais simplificada, o principal objetivo aqui é representar o custo que você tem por quilowatt-hora, né, daquele gerador que você está entregando para o seu cliente. Quanto custa um quilowatt-hora para aquele cliente ali, entende? Então, assim, existem várias metodologias, várias formas de calcular, mas o principal é você entender que você tem o CAPEX e você soma ao OPEX. E o que, que é o CAPEX e o que, que é o OPEX? Você está falando ali de despesas de capitais, né? Do que você está investindo, juntando com mais o custo operacional da planta, quanto você gasta para manter aquela planta, né? Fazer a manutenção, o custo para você manter aquela usina produzindo durante todo o período de vida útil daquela planta. E dividido pela geração, né, que ela vai produzir toda a vida útil daquele sistema. Você vai chegar a um fator, a um número. E essa é a conta simplificada, a maneira mais simples de a gente falar de desse cálculo de L-Coin. Perfeito? E aí, gente, voltando aqui para dentro da nossa realidade. Oversizing, clipping, terceiro ponto, temperatura de operação. Quantas pessoas vocês acham, concorrentes de vocês, né, que levam em consideração esse tipo de análise na hora de oferecer um sistema para o cliente final, na hora de projetar, dimensionar um sistema? Tenho convicção de que pouca gente faz essa análise aprofundada. Ou então simplesmente coloca para rodar dentro de um software e não faz aquela análise minuciosa que o software gera, ele pega como verdade absoluta, talvez sem nem mesmo conhecer a realidade do local de aplicação do sistema, e toma aquilo como verdade, e na hora, depois que entrega, ele tem uma frustração, porque você não tem de retorno, de saída, o que era esperado para aquele projeto, tá, gente? Então, eu acho que esse assunto, ele, em alguns momentos, era um tabu ainda, né? E uma coisa para deixar vocês tranquilos, quando a gente pega, às vezes, datasheet, né, de equipamento, datasheet de inversor, principalmente, tudo que um fabricante ele declara, né, dentro de um datasheet, principalmente, né, os outros equipamentos também, mas principalmente falando de inversor, quando ele diz lá, ó, aquele inversor ele tem uma capacidade de oversizing de 130%, por exemplo, né? É, ele tá avisando para a gente, informando o quê? Que nos terminais que ele inversor, ele tem uma capacidade, do lado de corrente contínua, de ter uma relação, né, de 1 para 3, né? Às vezes, a potência de saída, a potência de saída pela potência de entrada, então ele está dizendo ali para você, ele tem uma relação maior, né, em relação à saída, em que você pode imputar no equipamento, respeitando principalmente os limites de tensão e de corrente, e tudo bem. Você não vai danificar o equipamento, você não vai queimar o equipamento, porém, você tem que fazer toda aquela análise que a gente já bateu um papo até aqui, e conforme eu já falei, né? E para fechar esse entendimento, como eu falei, né, a gente não tem ainda uma normatização ABNT, NBR, né? Mas a maioria dos fabricantes de inversores internacionais, né, eles projetam os equipamentos de forma a aguentar esse sobredimensionamento, né, esse sobrecarregamento, e ele sempre suporta muito mais do que declara, né? Isso é óbvio, porque ele não vai dizer para você, dentro de um datasheet, o limite operacional para que o equipamento pegue fogo. Não existe isso, né? Então, quando ele diz que você pode projetar até 150%,
Se o seu projeto contemplar aquele sobredimensionamento, fique tranquilo para aplicar, porque você não vai comprometer garantia, você não vai comprometer o funcionamento do equipamento, você só precisa entender se aquela é a melhor relação de fato para o seu equipamento. Perfeito? E aí, falando sobre essa temperatura de operação, por que é importante a gente avaliar isso também? Às vezes a gente tem lá a informação no datasheet. Vou citar um exemplo aqui, um inversor de 75 kW, perfeito? E aí ele tem lá 75 kW, potência ativa, e na potência de saída ele diz que tem exatamente 75 kW também, né? Perfeito. Ele está dizendo que ele tem condições de entregar na saída aquela potência nominal dele, ativa, perfeito? Perfeito. Porém, o que muita gente não analisa é que o inversor em determinada temperatura ele começa a desclassificar, né? Tem aquela temperatura de rate que a gente conhece, que acima de tantos graus ou a partir, né, de tantos graus Celsius, ele começa a entregar uma potência menor na saída dele. E às vezes o cara não analisa isso. Aí o que ele faz? Ele pega todo esse conceito, né, de oversizing, de clipping, ele já entendeu que, caramba, é o melhor custo-benefício para o cliente que eu preciso fazer, é uma relação econômica, financeira, mas às vezes negligencia um pedaço da parte técnica, ou seja, ele faz aquele superdimensionamento maravilhoso, mas ele não entende que talvez aquele sobredimensionamento vai fazer com que o equipamento ele opere muito tempo nas condições limite dele e faça com que sua temperatura interna aumente. E aí, no que implica isso? Se o equipamento já está no local, né, onde o clima é quente, no local onde tem muito calor, e ele ainda submete o equipamento a essa é uma condição de oversize em que ele trabalha muitas horas na condição extrema do equipamento, pode ser, tá? E aí também não é regra, vai depender de cada equipamento, dos seus componentes eletrônicos internos, mas pode ser que se atinja o nível de temperatura interna que o sensor do equipamento ele vai entrar em estado de alerta, né? E ele vai começar a decair a produtividade dele, correto? E aí essa temperatura também não é uma regra, é uma temperatura que varia, né, de acordo com o fabricante, mas falando de sólidos, é uma temperatura acima de 45 graus. De temperatura externa, ele começa a desclassificar. E muita gente não fala sobre isso, e aí chega na planta, tem uma surpresa e não entende o porquê dessa surpresa. Tá? Agora, uma coisa importante. Quando a temperatura externa chega a 45 graus, você imagina a que temperatura o componente eletrônico interno no inversor já não está. Para do lado de fora ele tá 45 graus Celsius, vocês podem ter certeza que esse componente eletrônico dentro do inversor está numa temperatura muito mais elevada, né? Está lá próximo a 70 graus Celsius, 80 graus Celsius, aí varia. Ele tem um algoritmo em que ele calcula as compensações de variação de temperatura para entender quando que ele tem que alarmar e decair essa produtividade, a energia do lado CA entregue por conta do aumento da temperatura. Então, 4 aspectos, né? Oversizing, o clipping, né? E aí entra a parte financeira, né? De todo esse oversizing, clipping que você dimensiona, que você entende, e a temperatura de operação. Tudo isso, gente, parece que são assuntos distintos, mas são assuntos que quando você fala de oversize, você precisa necessariamente pensar, entender e levar em consideração. Perfeito? E aí, quando que seria? Então, beleza, Raoni, já que tudo isso é variável, quando que então eu posso tomar como regra que seria o meu sobrecarregamento máximo, o meu oversizing máximo? Quem me diz isso? Primeiro, o datasheet do equipamento, né, ele vai ter lá as restrições, e depois você vai, quando você começa a fazer o cálculo de string, né, das suas séries de módulos, você sabe que você sempre tem que respeitar limites de tensão e de corrente de operação daquele equipamento. Perfeito, gente? Então vamos entrar agora aqui. Eu vou projetar, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vou abrir
o catálogo novo da Solis, o mais atual. Um momentinho, por favor. Vou abrir aqui para vocês acompanharem comigo. Tá aparecendo para vocês o manual aqui na tela? Pode dar um ok, uma confirmação aí para mim, por favor. Perfeito. Esse catálogo aqui, gente. Beleza, beleza. Eu vou ampliar ele aqui e vou passando aos poucos. Deixa eu trazer minha tela para cá. Eu acho que vai ficar mais fácil. Só um momentinho. Beleza, que eu consigo ver junto com vocês aqui. Então, gente, trazendo todo esse conceito, né, que a gente já conversou um pouco aqui, esse catálogo mais recente da Solis, inclusive tem alguns pontos aqui que nem estão disponíveis ainda para o Brasil, tá? Mas que em breve estarão disponíveis. E eu queria mostrar para vocês, desde os inversores ali menores, né, vou dar alguns exemplos aqui, até os inversores de maior potência da Solis, e eles tiveram os seus limites operacionais atualizados pela engenharia da própria Solis, em Long, lá na China, perfeito? Então, desde aqueles inversores mini da Solis, né, 3 kW, até os inversores de 125 principalmente. Tá? Então, vamos lá, gente. Ó, por exemplo, tá nítido aí a tela? Tá dando para enxergar? Ou tá muito pequeno? Tá dando para enxergar os dados aqui no datasheet? Sim, né? Tá ótimo, maravilha. Então vamos lá. O que mudou aqui? Para quem já está mais acostumado com a Solis, já conhece de cabo a rabo o datasheet, né? Sabe que a Solis, eles tinham, a maioria dos investidores da Solis, eles tinham um limite, né, de sobrecarregamento de relação CCCA, que tinha uma média ali de 133%, que dava 0,75 de FDI, né? Você podia projetar mais que isso? Podia. Para alguns modelos não comprometeria a garantia. Você poderia fazer o projeto ali da maneira como melhor adequasse, como melhor contemplasse o seu projeto. Porém, depois de alguns estudos, né, e a gente em contato direto lá com a engenharia da Solis, eles atualizaram a placa eletrônica de alguns emissores, alguns outros tiveram a própria estrutura física alterada, e alguns outros sofreram atualizações de firmware, né, na própria, remotamente, o inversor, e todos eles, praticamente hoje, toda a linha de inversores da Solis, eles passaram a ter o limite de relação CCCA de 150%, tá? Desde o menor equipamento até o maior equipamento, tá? E existem alguns que têm um sobrecarregamento maior ainda do que 150%. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o primeiro ponto, né, o mais relevante nas alterações. Então, se você pegar aqui, ó, por exemplo, um equipamento que a gente trabalha, esse Solis Mini de 3 kW, da família 4G, da quarta geração ainda, repara aqui, ó, potência máxima de entrada recomendada foi alterada para 4,5 kW, ou seja, é 50% a mais do que a potência ativa, né, nominal do equipamento. E um outro ponto interessante, aqui não faz diferença, né, porque esse equipamento aqui ele tem uma única entrada, é um equipamento pequeno, ele tem uma MPPT e uma entrada DC. Agora, quando a gente começa a descer aqui, inclusive eu sou já um pouco maior, né, de 2,5, por exemplo, a 6 kW, deixa eu carregar aqui,
Aqui, perfeito. A gente consegue ver que a gente tem um ganho muito interessante, né? Era menor essa relação, de fato, tá? Um inversor, por exemplo, de 5K, que é um dos inversores mais vendidos da Solis, né? Mais comercializado no Brasil, tanto aqui para a gente, como nos projetos que a gente tem conhecimento, ele tinha um limite operacional aqui que chegava a 6,2, 6,5, às vezes no mais extremo caso ali, 6,7, não passava disso. Então hoje você consegue inserir, né, dentro de um inversor de 5 kW de potência ativa, uma potência de 7,5 kW de potência pico, né, de potência dos módulos. Isso é muito interessante. Continuando aqui, aumentando, vou falar sobre outros parâmetros também que foram alterados, mas só para que vocês vejam que toda a linha, de fato, ela foi alterada. Isso aqui contribui diretamente para aquilo que a gente falou sobre a questão econômica e financeira do projeto. Aqui, ó, um inversor de 10 kW, tendo a possibilidade de conexão até 15 kW pico, né? De CC, de potência CC, de potência dos módulos. Isso passa a se tornar algo muito relevante. Nesse mesmo inversor aqui, a gente costumava dimensionar projetos até 12 kW pico, não passava muito disso. Uma outra informação relevante que foi, que foi alterada para linhas de inversores da Solis é que muita gente questionava o limite de entrada DC, né, o limite de corrente de cada uma das entradas, tá? E aí o que acontece? A gente tinha uma limitação de 12 amperes por conexão, né? Só que o que acontece? Como a tecnologia de módulo é uma tecnologia que tem avançado mais rápido do que tecnologia de inversor, chegou numa situação em que alguns inversores eles não contemplariam, por exemplo, projetos com módulos bifaciais, que tem uma corrente maior do que os módulos standard, né? Então a gente sabe aí que a corrente de curto-circuito hoje de um módulo padrão ela fica em 9,5 amperes, 10 amperes. Os módulos muito maiores ela chega a 11 amperes. Porém, os módulos bifaciais eles têm uma corrente de curto-circuito maior, mais elevada, e que em alguns casos ultrapassavam 12 amperes. Então, isso inviabilizava projetos com alguns inversores em que eles precisavam ser com módulos bifaciais. Tá? Então, o que acontece? Esse limite, né, dessa conexão DC por borne, no borne do equipamento, ela passou a ser de 15 amperes. Tá? Isso também é algo muito relevante. Ou seja, todos os inversores da Solis hoje contemplam projetos com módulos bifaciais. Perfeito, gente? Uma outra característica interessante, deixa eu passar aqui para um inversor mais comum aqui no Brasil. Na verdade, assim, esse limite, ele é um limite que ele é de 13 a 15 amperes. Porém, não tem muita diferença, né? A gente sabendo que a corrente de curto-circuito ela tem uma limitação, né? O curto-circuito de um módulo é um curto-circuito conhecido, é uma corrente conhecida, então não faz muita diferença ali na entrada do borne do equipamento ser 13 ou ser 14 ou ser 15 amperes, porque o equipamento ele suporta sendo de 13 a 15 amperes, perfeito? Deixa eu passar aqui para o próximo. Os inversores trifásicos maiores da Solis. Por exemplo, esse é um inversor muito conhecido, né? Família LV da Solis, que são os módulos de alta potência com saída em 220 volts. Olha que legal, né? Um inversor aqui de 20 kW, a gente consegue conectar até 30 kW de potência CC nele.
Existem alguns dados aqui que estão em forma preliminar ainda, né? Que são modelos novos de equipamento, como esses inversores aqui de 23 kW, é um modelo novo. O inversor de monofásico de 7,7 é um modelo novo também. Porém, a linha 5G, toda a linha 5G ela já tem ela já foi produzida, já foi preparada com essa limitação de 150 amperes, ou de 150% de oversizing, e a linha 4G foi adequada para seguir na mesma, na mesma capacidade, correto? Né? Então, assim, eles refizeram o design do cabeamento interno do equipamento, até para alguns equipamentos, né? A gente sabe que os inversores da Solis hoje eles não permitem o paralelismo das strings antes do inversor, né? Por exemplo, você não consegue no inversor da Solis hoje usar uma string box de 4 entradas e 2 saídas fazendo paralelismo na string box, perfeito? Mas isso é algo que já está sendo desenvolvido e vai se tornar possível nas próximas atualizações. Algo relevante de ser comunicado, perfeito? E aí, gente, aqui vocês podem ver, ó, esses inversores da linha 5G que são maiores, todos eles com essa mesma capacidade de 150%, perfeito? E você vê aqui, ó, corrente máxima do conector de entrada, 13 amperes. Essa informação de 13 amperes é a informação, conforme eu falei, na verdade, na realidade, ela é de 13 a 15. O manual, esse é o datasheet, o manual do equipamento contempla de 13 a 15 amperes no conector de entrada. Ou seja, contempla projetos com módulos bifaciais ou módulos até 500 watts, 600 watts, como a gente já tem visto alguns fabricantes de módulo começar a lançar, né? Já já essas potências de módulos vão estar bastante difundidas no mercado e a gente vai ter um equipamento, um inversor já preparado para esse avanço de tecnologia de módulo. Perfeito? Isso é extremamente relevante. De repente, numa possível ampliação de projeto, numa possível alteração de projeto, você não precisa se desfazer do seu inversor, você pode simplesmente alterar os módulos, né, fazer um retrofit do seu projeto, caso a potência de módulo que seu cliente deseja bastante acima do que já estava instalado naquele local. Aqui, tá vendo? Vocês estão vendo que todos eles, né, eu estou fazendo questão, gente, de rolar aqui o material inteiro, ele é bem extenso, mas só para que vocês vejam que toda a linha ela está contemplando a possibilidade de você aplicar um oversizing de 150% no seu projeto, tá vendo? De 60 para 90 kW, de 50 para 75, até nos inversores maiores, tá? De 75K, de 125K. Inclusive, né, existem alguns modelos que permitem mais, que é o caso desse que eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Aqui, por exemplo, essa relação de inversor aqui, ó, ela acaba sendo um pouco mais, né, do que 150%, mas toda a linha, né, até o 125, ele contempla esse sobredimensionamento, tá? Vou mostrar até ele aqui, como eu havia prometido para vocês, até o 125K, ó, ele contempla esse sobredimensionamento. Então, vocês podem aplicar aqui, ó, de 125 para 187,5 kW, né, de potência CC, potência pico do, do seu projeto. Deixa eu voltar a tela aqui. Vamos lá. Eu queria. Teve algumas perguntas aqui, deixa eu abrir aqui para ver, só um momentinho.
O José Flávio Taro. Mas o inversor entrega quanto em relação à potência de entrada? Por exemplo, o 1PK10 entregou 10 ou entrega 15. Então, o José Flávio, é exatamente aquele conceito lá do oversizing, né? O oversizing, ele não faz definitivamente com que o seu inversor ele entregue mais potência do que a nominal dele da saída. Isso não ocorre, perfeito? O que ocorre quando você sobredimensiona além, né, acima da capacidade nominal do equipamento, é que você faz com que ele trabalhe mais tempo na melhor condição dele. Então, respondendo aqui a sua pergunta, José, por exemplo, um inversor de 10 quilowatts, ele vai entregar 10 quilowatts durante mais tempo, entendeu? Então, quando você dimensiona 15 quilowatts pico de módulo, o que você está fazendo? Duas coisas. Você está pegando, você entende que o módulo tem perda, né? Ele tem uma porcentagem de perda que você vai calcular no seu projeto, né? De repente aí 20% de perda, 25% de perda. Então você está compensando a perda do módulo sobredimensionando, perfeito? E com isso fazendo com que o seu inversor seja capaz de trabalhar mais tempo nas condições de máxima eficiência ou de potência nominal dele. Entendeu, José? Não sei se ficou claro para você aí. Se não tiver ficado claro, fala que a gente explica de uma outra maneira aqui, tá? Mas, ó, são coisas distintas, gente. Nunca o inversor vai entregar mais potência na saída do que a nominal dele. Isso não existe, tá? Ele vai trabalhar mais tempo em condições ideais. Perfeito? É isso. Eu queria, gente, eu não sei se a Lídia está me ouvindo, eu queria sortear aqui para você. A gente está chegando aqui, a gente tem 10 minutinhos aí para acabar. A gente vai fazer um sorteio aqui para 3 pessoas, tá? Então, ó, quem ficou aí até o final vai ser contemplado com isso. Eu não sei se a gente consegue, não sei como é que a gente faz para numerar aqui, mas eu vou sortear aqui para vocês 3 consultorias com a engenharia da Solis para o próximo projeto com inversores Solis que vocês tiverem, tá? Então é algo inédito que a gente está fazendo aqui, né? Eu conversei com a engenharia da Solis, eles me permitiram oferecer isso a vocês. Então o que a gente vai fazer? A gente vai projetar a tela aqui do sorteador, tá? Antes disso, espera aí só um momento, eu não sei, alguém tem alguma pergunta em relação ao que a gente conversou aqui? Alguma dúvida em relação ao oversizing, a como pensar no oversizing, a por que eu tenho que entender o que é clipping para falar de oversizing, por que eu tenho que entender que a temperatura de operação compromete a minha potência de saída do equipamento para eu entender o que é oversizing. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, falando bem rápido aqui, a gente sabe que o módulo ele tem uma degradação ao longo do tempo, né? Ele perde capacidade de geração ao longo da vida útil dele. Então, ele tem uma degradação mais acelerada no primeiro ano e depois ele tem uma degradação linear até, né, até o final da vida útil dele. Ou seja, quando você pensa no oversizing, você também tem que entender que o módulo degrada. Então, aquele oversizing que hoje é de 30%, daqui a 10 anos ele não é mais de 30%, né? Porque o módulo está se degradando. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você pensar no oversize também, tá? Era um outro ponto que eu esqueci de comentar, queria acrescentar aqui. Perfeito? Bom, vamos lá. Gabriel, este upgrade no Solid foi feito quando e quando os investidores novos chegaram? Gabriel, os 4G, sim, tanto a linha 4G quanto a linha 5G, eles suportam 150% de oversize em si, tá? Isso só não era declarado, Gabriel, isso não era declarado em datasheet, tá? Eles suportam, alguns deles sofreram atualizações remotas de firma, alguns outros novos, modelos novos que não existiam, como o 7.7, o 23K, eles já foram construídos, preparados para isso. E toda a linha 5G já foi produzida com essa capacidade, tá? De 150% de oversize. A engenharia da China, da Solis, quando ela resolveu atualizar o catálogo, ela entendeu que mesmo os investidores mais antigos não estavam sendo comprometidos quando submetidos a um superdimensionamento maior, tá? Então, ou seja,
a engenharia entendeu que poderia permitir o sobredimensionamento de 150% até nos mais antigos, perfeito? Então, hoje, se você tiver um inversor 4G de 2 anos atrás e quiser fazer uma ampliação no seu projeto, no seu sistema, não há problema algum você fazer respeitando os parâmetros de tensão e corrente. Você está garantido, tá? Você está dentro da garantia da própria fábrica em relação ao equipamento. Não perde garantia, perfeito? Maravilha. Braulio, você sabe quantas horas de sol é considerada para o cálculo da radiação solar? Braulio, aí depende. Eu acho que o que você está perguntando é o HSP, né? Aquela horas de sol pico, horas de sol pleno, para cada região do país na hora de desenvolver o projeto, é isso? Perfeito. Braulio, aí não tem uma regra, tá? Existe lá alguns portais onde você tem acesso a isso, como o Suera, o Cresesb, em que você pega dados de insolação, né, dados tanto de radiância quanto de irradiação, para você fazer os cálculos do seu projeto. Eu posso mandar, deixa eu ver se eu tenho o link aqui, eu posso mandar o link para vocês. Aqui tem o link do Cresesb, ó, vou mandar aqui. Eu não sei se eu tenho o link do Suera, salvo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Se tiver, eu já mando aqui também. Acho que eu tenho. Tem sim, ó. Vou mandar junto aqui. São os 2 portais mais confiáveis, tá? De índices de irradiância para você dimensionar os seus projetos, entender qual potência de projeto você precisa instalar para aquele determinado cliente que você esteja projetando ali o sistema solar fotovoltaico. Beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou pedir para... Ô, Lídia, você consegue projetar a tela para mim aqui do sorteador? Para a gente sortear essa consultoria da Solis? Por favor. Vamos lá, gente. Tá me ouvindo? Sim, Lídia, sim. Estamos te ouvindo. Você consegue ouvir a gente, Lídia? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Tá picotando um pouco, mas estou te ouvindo sim. Você quer que eu coloque a tela aqui ou você consegue daí? Bom, acho que a Lídia não está ouvindo. Está indo e voltando, Lídia, o som. Aqui, mas qualquer coisa... Aqui. Aberto. Beleza. Você quer que eu projete a tela aqui, então? Eu acho que agora vai. Se você estiver me ouvindo agora, a gente vai conseguir. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, sim. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, porque eu já estava com ela aberta. Então, eu numerei todos os participantes que até agora estavam assistindo a nossa webinar. E deixa eu compartilhar com vocês a tela do sorteio. Beleza. Eu vou só explicar como é que vai funcionar, gente. Como é que vai funcionar isso? O próximo projeto que vocês tiverem com inversores Solis, fechado com a gente aqui na UIN, comprado aqui com a gente, vocês vão me comunicar, falar, olha, eu acabei de fechar um projeto aqui, com cliente tal, tamanho tal, eu vou pegar essas informações de projeto de vocês, vou passar para a engenharia da Solis, eles vão entrar em contato direto com vocês, tá? E vão ajudar vocês aí, vão oferecer uma consultoria diferenciada nesse projeto, para que vocês tenham sucesso aí nesse próximo projeto também. Não que não tenham nos outros, mas que vocês consigam ter um suporte diferenciado no projeto, tá? Até o momento em que a planta estiver operando e sendo monitorada, comissionada pela engenharia da Solis, perfeito? Vamos lá, Lídia, pode falar que
A gente está aqui. Raoni, só para recapitular, eu enumerei aqui o nome de acordo com cada um que estava assistindo até então. O Arley, o Braulio, o Clebson, o Gabriel, o Henrique, o João, o José e o Ricardo. Então, são esses 8 participantes que estão concorrendo agora ao sorteio, que eu vou gerar aqui o número dos ganhadores. Então, quem ganhou foi o número 3, o número 7 e o número 1. O número 1 é o Arley. O número 7 é o José. E o número 3 é o Clebson. Então, esses foram os ganhadores do nosso sorteio de hoje. Perfeito. Então, vou botar aqui Arley. Qual foi o outro? Isso. Quem foi Arley, o segundo? José e Clebson. Clebson. Isso. Parabéns, gente. Perfeito. Arley, José e Clebson. A gente vai fazer contato com vocês, tá? Só para deixar isso registrado, formalizado direitinho. Parabéns, vocês vão receber uma consultoria especialíssima aí do fabricante, da engenharia da Solis, no próximo projeto que vocês fecharem, que vocês comprarem com a gente, que vocês fecharem da Solis, tá bom? E depois vocês divulguem isso pra gente, para que a gente consiga divulgar o projeto de vocês, essa parceria aqui, tá? E espero que vocês consigam fechar muitos projetos daqui para frente. Bom, a gente chegou aqui, está chegando ao final. Eu vou deixar aqui mais aberto aqui para algumas perguntas. Se vocês ainda quiserem falar sobre o tema, alguma explicação, alguma coisa relacionada ao que nós falamos aqui hoje. E se não tiver, tá? Podem escrevendo aí. Se não tiver, eu quero agradecer ao tempo de vocês, a participação de todos, tá? É muito importante a gente tomar o tempo de vocês aqui, a gente sempre precisa entregar algo de qualidade. Espero que a gente tenha agregado um pouquinho a mais aí de conhecimento na carreira, na vida profissional de vocês. Beleza? Braulio, muito obrigado. José, muito obrigado. Nada, Clebson, a gente agradece a participação de vocês. Olha aí, ó, Arley já tem até o projeto. Maravilha, Arley, muito bom. Arley, você pode escrever de que empresa que você é aqui pra gente, por favor? Ó, a Arley já tem um projeto aí de 88 kW-pico comprando com a gente hoje. Muito bom, Arley. Maravilha. Da ESOL Engenharia. Arley, muito bom. Já vou passar você direto, então, para a consultoria lá da Solis, tá bom? Eles vão te dar uma atenção super diferenciada. Parabéns pelo projeto fechado. Espero que você consiga fechar muitos outros aqui com a nossa parceria. Beleza, gente? Então, ó, não se esqueçam. Acessem nossas redes sociais. Esse vídeo vai ficar gravado, vai subir para o nosso canal do YouTube. Semana que vem temos um outro webinar falando de falhas, né? Principais falhas nos sistemas de energia solar, com o Marcos Magalhães. Para você que ainda não é cadastrado no nosso site, que não é nosso cliente, nosso parceiro, faça seu cadastro para que você tenha acesso à nossa plataforma de dimensionamento de projetos. É uma plataforma super inteligente que tem agregado bastante valor no dia a dia dos nossos integradores. Pode agregar a sua também. A gente aguarda vocês. Perfeito? E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Clebson da RCA Tech. Maravilha, Clebson. Muito bom ter você aí com a gente, cara. Parabéns aí pela consultoria também. Espero que a gente consiga fechar muitos outros projetos aí em breve. Perfeito? Gente, é isso. Um abraço. Muito obrigado pela participação de todos. E até a próxima. Beleza? Grande abraço, gente. Até mais.